Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais uma live do Hospital Quali Ipanema. Meu nome é Lu Matos e hoje falaremos sobre o tema Cuidados para a live de hoje. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite, gente. Mais uma live para encerrar o ano. Essa live, uma live bem especial. A gente vai conversar algumas coisas, algumas perguntas. Tiveram várias dúvidas. Até abrir agora, várias perguntas aleatórias. Tem que dar uma esticadinha aqui, mas a gente vai falando, vai conversando. A doutora Lidiane Aibara é endocrinologista e nutróloga do Centro de Medicina Metabólica e Cirurgia Bariátrica do Hospital Quali Ipanema. Formada pela Faculdade de Medicina São Lucas, em Porto Velho, Rondônia, e especializada em endocrinologia e metabologia no Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Como convidados hoje temos o Dr. Matheus Costa. Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. O Dr. Matheus Costa é formado pela Faculdade do Grande Rio, fez pós-graduação em geriatria e trabalhou durante um ano na direção de um hospital particular em Duque de Caxias. No momento, encontra-se em transição de carreira para dermatologia e medicina estética. Doutora Lidiane, podemos começar? Tudo bem, vamos lá. Bom, então deixo com vocês esse riquíssimo bate-papo. Ótimo, muito obrigada. Bom, acho que a nossa grande ideia aqui, Matheus, é sempre trazer muita educação para a população, né? Educar, trazer assuntos de importante qualidade, de profissionais bons, para a gente tirar as dúvidas do dia a dia. A ideia é trazer dúvidas de consultório, se lembrar de algum paciente pode comentar, tá? Sim. A ideia é só para a gente deixar meio que tirar dúvidas dos pacientes mesmo. O que eu quis mais unir a geriatria é porque, assim, acaba que a gente tem uma ligação muito grande, né, com a parte da minha área. Então, a endocrinologia, eu geriatra, a parte do envelhecimento, a gente está muito interligado. Ainda mais que eu também faço muito a parte de terapia de regulação hormonal em homens e mulheres. Então, eu estou muito ligada com esse envelhecimento. Então, assim, eu costumo sempre começar minhas lives fazendo sempre uma enquete e procurando mais ou menos a quantidade de prevalência de idosos. Eu achei impressionada, assim. Eu pesquisei que, na média, até 2022, por exemplo, a gente tinha pessoas acima de 65 anos, uma média de 22 milhões de pessoas no nosso país. É uma população que vem crescendo no nosso país e mundialmente também. Eu achei interessante essa estatística, porque isso demonstra o cuidado que nós todos estamos tendo em envelhecer bem. Sim. E é um público que tem que acaba querendo, às vezes pode estar desinformado, mas busca muito o tratamento, o cuidado, porque tem muito medo de envelhecer. Eu trabalhava nesse antigo hospital, eu fiquei lá durante 10 anos. E eu procurei fazer geriatria justamente por isso, porque minha demanda de paciente, a maioria era pacientes idosos. Então, meio que foi me remodelando para esse nicho, para essa especialidade, devido à quantidade de busca de pacientes que a gente brinca, 60 a mais, que procuravam. Exato. É incrível. E quando a gente também vê essas pessoas 60 a mais hoje, eles têm um cargo de lideranças importantíssimos. Mulheres liderando grandes equipes, CEOs de empresa. Sim. Então, tem umas pessoas 60 a mais com poder de decisão muito grande na nossa economia local e na nossa economia mundial. Então, as pessoas cuidam mais, querem envelhecer melhor, querem ter uma transição. Se salvo engano, o Roberto Marinho começou a fundar a Globo, ele era 60 a mais, se não me engano, se eu estou falando besteira. Isso. Verdade. É verdade. E quando a gente fala em idoso hoje, a gente não pensa mais naquele idoso frágil, né? É muito difícil a gente pensar em idoso frágil. Acho que idoso frágil tem até uma nomenclatura hoje que é mais utilizada, até que 80 a mais, né? Os 80 a mais hoje são os idosos frágeis
E entre 60 e 80 são os idosos ali que a gente chama de idoso saudável. Mais ou menos a gente tem uma nomenclatura que a gente usa aí para vocês poderem entender mais ou menos. Deixa o Matheus falar um pouco melhor sobre isso. Então, a questão de fragilidade, a gente usa meio que para definir esse grupo de pacientes. E acaba que são pacientes até mais de 60, não tem problema, mas que sejam... O que é fragilidade? Fragilidade é o sistema, meio que o sistema imunológico, o sistema fisiológico da gente não está conseguindo mais suportar ou está deixando a ter um organismo mais propício a infecções, a vulnerabilidade, é uma perda de uma forma geral. E tem critérios para se mensurar isso. Então, assim, um paciente, não necessariamente, um paciente que ele não é frágil, ele é um paciente idoso de uma certa forma saudável, né? Isso. E a gente classifica muito isso, a funcionalidade dele, até para a gente poder estabelecer tratamento de doenças. Hoje nós vamos puxar muito para o diabetes, nesse contexto todo. Sim. Então a gente usa muito esses contextos de fragilidade ou não, até para escolha de tratamentos específicos, para medicamentos específicos. Eu brinco que todo mundo, depois de 60 anos, tem que ter um geriatra para chamar de seu, né? Tem que ter um geriatra para chamar de seu. O geriatra tem que estar por dentro de todas as suas medicações, tem que estar por dentro de toda a sua rotina. É o clínico do idoso. Tem que estar. E hoje, medicação, assim, tá tão moderno que tá parecendo uma medicação atrás da outra e não tem mais motivo para por que não se tratar. Exato. E os polifármacos, né? A gente tem muitas especialidades que não se conversam. O geriatra é aquela fonte que tenta conversar todas as especialidades. Que a base da geriatria é você diminuir a medicação. Você buscar uma qualidade de vida do seu paciente, diminuindo a menor quantidade possível de medicação. Isso é muito interessante, né? Porque a gente tem mania de endócrino bota remédio, cardio bota outro, vem aqui o gineco bota outro, e vai colocando Quando você vê o paciente está tomando 20 medicações e aí não consegue tomar, e não consegue comprar, e não tem adesão, sabe? Então, assim, eu sempre brinco, se você fizer um arroz com feijão bem feito, acho que é a base assim, do tratamento do seu paciente. Exato. E trazendo para o nosso contexto nós decidimos falar um pouco do diabetes, porque o diabetes é uma doença predominantemente muito prevalente. Nós temos muitos diabéticos no mundo e no Brasil. E esse insight para o idoso, porque a gente tem algumas peculiaridades que a gente precisa ter em mente. Assim. O diabetes em si, o diagnóstico não muda para o idoso, é a mesma prevalência que a gente diagnostica. Sim. Então, 2 exames que a gente tem aí, uma glicemia de jejum maior que 122, uma glicada maior que 6,5, a gente já diagnostica o paciente como diabético, ou uma glicemia de jejum ao caso maior que 200. Então, isso a gente já consegue, já diagnostica. Então, isso não muda para nenhum, não muda para o idoso. É a mesma... a mesma regra, a mesma base para o idoso. Salvo, assim, se tiver comorbidade ou se tiver sarcopenia, mas, assim, a base com um adulto jovem. O idoso e um adulto jovem sem comorbidades, a base de indicação para critério de diabetes é a mesma. Já que você falou uma palavrinha difícil aí, explica mais ou menos para o pessoal o que é sarcopenia. Sarcopenia é uma doença, quando o idoso vai perdendo a musculatura o músculo mesmo do paciente, do idoso, vai sendo consumido. Ele vai acaba que não tem um suporte nutricional direito, uma atividade física, e acaba que vai envelhecendo, vai enfraquecendo, vai ficando mais consumido, mais sarcopênico, uma perda mesmo de constituição muscular do paciente. O idoso vai ficando murchinho, né? Vai. Ele vai murchando, a gente vai falando que o idoso vai murchando, gente. E a sarcopenia, quando ele tem essa redução de músculo, isso leva ele, é uma das causas, não sempre, a uma fragilidade. Por quê?
ele fica mais fraco, ele tem dificuldade de subir o lance de escada, ele tem dificuldade de caminhar. Então, a gente tem que cuidar muito da massa muscular no envelhecimento para preservar o músculo no idoso para ele poder envelhecer bem. Exatamente. Eu acho que tem uma diferença boa entre a fragilidade e a sarcopenia. Isso, explica pra gente. Gente, desculpa minha primeira live, então ainda tô meio nervoso, me acostumando. Não, tá super bom, tá tudo bem. A fragilidade conforme o organismo vai se comportando, não necessariamente você tem perda. Você tem perda no sentido assim, de dificuldade da marcha, na própria redução da atividade física. Um conjunto de critérios que você vai para tornar o idoso frágil. Uma fadiga, uma exaustão. Agora, a sarcopenia não, é uma perda mesmo, uma perda muscular. É o que você bem falou. O idoso vai ficando murchinho. Não necessariamente um idoso frágil é um idoso sarcopênico. Ótimo, beleza. Já perguntei, eu tava falando de duas coisas aqui. E geralmente, você já pegou, agora uma dúvida minha, você já pegou algum paciente diabético que você conseguiu reduzir medicação? Já, então assim, eu tenho um caso assim, muito interessante. Eu, salvo engano, o nome do paciente era Severino, eu não lembro direito. Era um paciente que ele era, se não me engano, da Paraíba. Ele veio tratar porque ele foi a algum postinho e fizeram um exame e falaram que ele estava diabético. Aí a esposa dele trouxe, os dois tinham regulavam a idade, por volta dos seus 70 e alguma coisa, e ele foi contar a história dele. E realmente, nos exames, eu acho que ele chegou com o exame, eu repeti o exame realmente tinha critério para diagnóstico. Eu não me lembro ao certo, assim, mas eu lembro da história que era interessante. E ele falou assim, doutor, eu não sou diabético. Eu falei assim, Severino, não tem como eu falar que o senhor não é, seus exames estão aqui, não. Ele falou assim, doutor, você quer ver? Você vai passar seu remédio, mas eu sei que isso é porque eu como. Eu era muito pobre, doutor. Eu não tinha condição de comer. Então, agora que a gente trabalhou, que eu consegui, que eu aposentou, a gente compra muito biscoito recheado e guaraná. E eu e a Dona Maria, a gente janta todo dia. Eu janto um pacote de biscoito com guaraná e ela janta meio pacote de biscoito com guaraná. Porque a gente não tinha condição de comprar comida. E hoje a gente pode comprar tudo, graças a Deus. Eu consegui meu dinheiro, eu estou bem de vida e tal. E eu quero comer o que eu não podia. E eu falei, então tá bom, eu vou começar uma medicação e a gente vai tratar. Ele falou assim, pode ficar tranquilo que eu vou emagrecer, doutor. Aí caminhei, fiz a medicação, não me recordo assim agora. E dieta. E realmente, ele foi emagrecendo, sei lá, 10, 15 quilos. A gente foi reduzindo a medicação. Até eu lembro que a última vez que eu estava acompanhando ele, estava tomando um comprimido de metformina. Olha que beleza! Esse caso foi o mais engraçado, porque acaba que ele chegava, era muito gordo, sabe? Muito aquela barriga mesmo visceral, de aquela gordura abdominal, da gente comer aquela gordura que não sai. E aí a gente conseguiu durante um certo tempo, eu não me recordo o tempo em si, mas com a dieta, com a medicação, a gente conseguiu reduzir, ele ficava com um comprimido basal só. Travou eu aí? Você travou. Você tá me escutando? Tô te escutando. Eu só tô travada. Mas você tá me escutando, então vamos continuar. Tá. Mas que interessante essa história. Gostei. Então, o que você perguntou mesmo da medicação. E a própria... o geriatra busca geralmente diminuir. Diminuir a polifarmácia. Então, o que a gente puder digamos assim, economizar medicação, é o que a gente busca. O ideal não é tratar o paciente, aquele combo. Dieta, atividade física, uma vida mais saudável. E eu brinco com meus pacientes, doutor, como pode meu exame? Meu exame, eu não como doce. Aí eu falei, não, mas a questão de ser diabético não é o doce, não é o açúcar. Eu não como uma bala, doutor. Eu falei, não, mas o problema não é esse. Mas a quantidade de carboidrato. Aí eu almoço arroz, feijão, macarrão, farinha e batata, você está comendo um bolo de chocolate na hora do almoço. É a mesma coisa, se não for pior.
Isso. Eu sempre falo, o problema nosso é na base mesmo, né? Nós temos uma educação primária muito ruim. Esse senhor que você fala, é um senhor... Você está escutando? Tô te ouvindo, perfeito. Tô te escutando, tô te vendo. Imagina, é um senhor que foi pobre, conseguiu ter uma condição, e quando ele conseguiu alguma coisa, ele queria comer. Então, e ele tinha orgulho daquilo, sabe? Era uma conquista dele poder comprar o biscoito X recheado e era uma satisfação de dei certo na vida, sabe? Conseguir o meu trabalho. Só que a saúde dele tá muito fácil. A gente tem muito ainda essa cultura no nosso país, né? Das pessoas acharem que é comilança, comer muito, é o que deu certo, é mesa farta, aquele monte de comilança. A gente tem muito essa cultura ainda no Brasil. Sim. De quantidade, né? De quantidade, não de qualidade. Por isso que nossa tarefinha diária aqui, ensinar os pacientes é de mega importância, porque mudar o pensamento de pessoas que são mais difíceis. Todo dia na cabeça dos pacientes ali para a gente ensinar, né? E quando a gente vai também no tratamento específico do diabético, a gente está falando lá do tratamento, uma coisa que a gente tem muito medo que aconteça no idoso, uma complicação muito ruim, que quando a gente dá muito remédio, que é a hipoglicemia. Sim. Então a gente tem muito medo da hipoglicemia no idoso, porque o idoso pode fazer uma hipoglicemia, baixar a pressão, e ele pode desmaiar, ficar inconsciente, às vezes dormir, não acordar. A hipoglicemia é um problema onde a glicose fica menor que 60, 70 na verdade. E aí a gente tem um problema de hipoglicemia. Quando isso acontece, a gente tem que entender se pode ser um problema alimentar, que o paciente pulou refeição. Lembrando, o idoso, ele tem diminuição do apetite. Muitos idosos têm diminuição do apetite, comem menos. Então, é muito comum o paciente fazer hipoglicemia por um intervalo longo de tempo sem se alimentar. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Outro problema que pode acontecer da hipoglicemia também é na madrugada. Eu tenho muito problema com isso, porque a gente passa uma insulina que geralmente é feita no horário da ceia, que é mais ou menos por volta de 22 horas. Então, acaba que se o paciente não comer nada na ceia, ele vai fazer hipoglicemia na madrugada, então ele vai passar mal. Então, é um problema que a gente tem muito medo da hipoglicemia. Já teve algum problema com isso, Matheus? Então, assim, geralmente eu acho que a hipoglicemia é o mais temido, é o mais, digamos, grave, e não é dado tanta relevância quanto a hiperglicemia. Então, a gente precisa ter um paciente muito redondinho, ou o paciente, no caso, aí junto o critério de idoso frágil e não frágil. O idoso frágil, que aí no caso a gente vai precisar de um familiar, ou no caso do idoso não frágil, que ele responde por todas as atividades, ele toma seu remédio sozinho, tem que ser muito... Aí que encaixa todo o nosso papo, tem que ser muito bem conversado, porque assim, a hiperglicemia, você faz uma insulina, você faz uma medicação, você consegue resolver. Agora, se você não está muito bem ajustado, a hipoglicemia, a consequência é muito maior. Porque você faz uma hipoglicemia, você faz a maior causa de morte em idoso, que é a queda, risco cardiovascular, o risco de uma convulsão. Então, assim, você tem que estar muito ajustado com o seu paciente, porque a hiperglicemia a hipoglicemia é muito mais perigoso do que uma glicose não que uma glicose de 300, 400 seja uma coisa normal. Mas a questão que a gente está aqui para explicar para os nossos pacientes que um paciente não tratado irregular, ou toma uma medicação na hora que quer, o risco de ter uma hipoglicemia é muito maior, é muito mais perigoso do que está com a glicose de 300. Cai, faz um TCE, faz um traumatismo, faz uma convulsão, uma crise convulsiva. Então, assim, eu acho que a hipoglicemia vale muito a pena a gente ter batido nessa tecla, que é uma complicação muito maior do diabetes do que da própria hiperglicemia, no caso. Super concordo com você. A gente tem que ficar muito atento a isso. E, na verdade, aí também a gente
tocando nesse ponto, a gente tem, toda vez que a gente diagnostica um paciente com diabetes, a gente tem metas no tratamento a serem realizadas, gente. Então, a gente tem hoje já protocolos muito bem estabelecidos de tratamento, onde a gente inicia um tratamento e a gente tem chegado numa meta específica de paciente. Geralmente, a gente usa a hemoglobina glicada como padrão. Hemoglobina glicada nada mais é do que uma porcentagem que a gente usa, que ela varia mais ou menos nos últimos 3 meses da glicose. 120 dias. E ela dá isso para a gente em porcentagem. E ela dá uma glicemia média estimada. Então, nesses últimos 3 meses, é muito comum a gente saber o quanto ele se comportou nos últimos 3 meses. Esse exame, eu costumo brincar que é o que pega aquele que fala assim, eu tenho consulta com a doutora semana que vem, tem exame 2 semanas fazendo dieta. Isso não vai adiantar. Não, ou se não, fiz assim, não, deu errado porque eu tive festa de aniversário da minha neta, do meu neto, aí eu comi mais semana passada. Falei, não, mas olha, seu Severino, aqui é uma média de 90 a 120 dias. Então não foi o docinho da semana passada que alterou. É isso aí, exatamente. Então a gente pega aí o mentiroso no ato, que a glicada nos conta. Então a ideia da glicada, quando ela está muito alta que a gente estabelece, é quando ela está acima de 8. Porque acima de 6,5 você tem a diabético, acima de 8 a gente precisa tomar medidas. E acima de 10 a gente tem que ficar com insulina propriamente dita. Então existem alguns parâmetros. Pode acrescentar aí, Matheus. Hoje eu acho que, pelo menos eu não sei se é minha visão, eu uso bastante a hemoglobina glicada para ter um parâmetro, mesmo até de acompanhamento desse paciente. Sim. Porque a glicose em si, ela oscila muito. Então, assim, você não tem por mais que seja um exame confiável, acho que a sazonalidade, o período de tempo da hemoglobina, uma confiança para a gente saber se ou aumenta, ou diminui, ou tira a medicação um padrão assim, para a gente acompanhar mesmo a questão da evolução do diabetes. Exato. E até mesmo, acho que as pessoas têm assim, mas ele vai me passar insulina, vai me passar um monte de medicação. A gente precisa ter o parâmetro do que você vai buscar no seu paciente. Às vezes tem aquele paciente que ele é diabético há muitos anos, não trata, não deu certo em vários tratamentos, polifarmácia, começa um tratamento, para. Você tem que avaliar se você quer uma hemoglobina glicada ou uma hemoglobina basal, padrão. Às vezes não é isso que você precisa buscar no seu paciente. Às vezes você precisa adequar para você evitar uma lesão de tentar consertar o estrago, minimizar o estrago daquele diabetes não tratado durante anos num paciente, que você buscar uma taxa ideal. Talvez o organismo dele está acostumado daquela forma, você dá uma medicação, você causa uma hipoglicemia. Não, assim, você tem que ter um bom senso. Às vezes não é buscar uma glicada ideal. Às vezes é evitar um risco. Uma neuropatia, um problema renal, uma retinopatia. Assim, diminuir o dano. Você tem que jogar com o seu paciente, ter o bom senso para ver o que é melhor para ele. Né? Um tratamento individual e não só um padrão de glicada, um consenso, alguma coisa assim. Eu sempre falo que assim, existe um protocolo para a gente não sair muito da realidade, mas o protocolo não é engessado. Porque a sua relação com o seu paciente, dentro do consultório, é o que vai contar no final do dia. Sim. É a sua boa relação, a confiança que ele tem no seu trabalho, toda a credibilidade que você passa, a sua autoridade como profissional. Então, essa relação precisa ser bem definida. Eu também concordo com você no que você falou. E as metas estão aí, mas elas estão só para a gente ser guiados. Nada pode ser engessado que não possa ser modificado. Bom, deixa eu ver o que eu pergunto aqui. A complicação, você já falou que a gente tem que minimizar isso realmente. O grande objetivo do tratamento correto da obesidade, do diabetes, é a gente jogar para longe as complicações. Então, evitar a retinopatia, que é o dano ocular, evitar a nefropatia, que é o problema renal, e a neuropatia, que são
a parte dos E nervos. você está falando a questão das complicações, eu acho válido a gente lembrar, me veio à mente que num caso de uma outra paciente, que porque tem tempo essas pacientes, depois eu não acompanhei, foi num outro hospital antes da transição e tudo. Era uma paciente que era uma diabetes não tratada e ela não conseguia, ela se acostumou com a oscilação de diabetes dela e meio que não dava, tipo assim, sou diabética, minha vida é essa, toma essa medicação, tá tudo bom, não vou sofrer com isso. E aí ela estava tão adaptada a uma Mau alteração controle. de glicemia que a não adesão dela custou caro. E assim, foi um caso tanto que me marcou. Era uma paciente que ela só descobriu que ela estava desregulada, a glicose dela, quando começou a fazer uma infecção no pé. Porque a glicose dela estava muito alta, ela perdeu a sensibilidade, que é muito comum dos pés, que faz a sensação como se tivesse calçado de bota para o paciente entender, ele perde a sensibilidade dos pés, e aí ela pisou em cima de uma tampinha de refrigerante. E como ela não sentia, ficou dentro do calçado e aquela tampinha ficou ali até abrir uma úlcera, abrir uma ferida e aquilo subir para acender, né, no caso, a infecção, e teve que amputar os dedos, uma parte do pé por conta disso, por causa de não adesão. E ela estava tão acostumada a viver com uma glicose desregulada que ela já tinha neuropatia e já não sentia. Então, assim, ela perdeu o pé por causa de uma tampinha. Nossa, olha isso. Assim, é uma pena, sabe? Que era um paciente que podia ter sido evitado. Se tivesse um tratamento, se fosse uma adesão, sabe? Assim, a gente não quer isso pro nosso paciente. Não quer. A gente não quer mostrar esse desfecho ruim, porque sempre fica na impressão que todo diabético vai amputar o pé. Não, longe disso. E é isso que a gente quer tirar o mito. E hoje a nossa exceção é o que amputou, porque a gente está cada vez buscando estar mais junto com o paciente, mais pegando o pé, igual eu pegava o seu Severino na dieta dele, e que assim, a gente fica até espantado, não que não ocorra, mas a gente fica até espantado, que podia ter sido evitado. Concordo com você. A ideia de educar nossos pacientes a cada dia mais facilitada, e a exceção são as complicações. A gente quer ter exceção, a gente não quer que seja recorrente e que seja diário e contínuo no nosso consultório. Exatamente. O que mais de perguntas que temos aqui? E aí, começamos falando então do diabetes compensado. Uma das causas que você falou aí são as infecções que causam, que ela descobriu, e o paciente também tem alguns sintomas que ele começa a perceber de glicemia aumentada. Os pacientes reclamam de visão mais turva, um embaçamento visual importante, relatam também um aumento de vezes que levantam à noite para urinar. Eu acho que isso é a queixa mais mais recorrente, a mais comum, porque estou em 3, 4 vezes, estou urinando a noite toda, aí atrapalha o sono e não dorme direito, aí acende a luzinha. Falei, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, exatamente. E nos idosos também a gente ainda tem, muito frequente, algumas pacientes que fazem infecção de urina com frequência, porque começa a sair, a gente começa a eliminar a glicose, o nosso corpo é inteligente. O rim começa a filtrar, ele começa a tentar jogar fora a glicose que tem no nosso corpo. E aí o mito real que o pessoal antigamente falava do xixi doce pode acontecer, porque a gente elimina realmente a glicose na urina. Sim. Então, também é um outro sintoma bem importante que acontece. Eu acho que é o sintoma mais comum, assim, é a lanterninha que apita no painel mostrando que alguma coisa está errada. Às vezes, só quando afeta, igual a gente fala, você tem que afetar no bolso, tem que afetar em alguma coisa para você tomar uma medida. E aí é quando, acho que acende a lanterninha do painel mesmo, falando assim, o organismo tem alguma coisa errada com o corpo. Então, assim, é muito comum eu
receber dessa queixa do paciente. E aí o paciente não usa diurético, não usa remédio para urinar, então assim, já fecha mesmo o quadro de alguma coisa relacionada ao diabetes. Exato. E a última pergunta aqui é exatamente o que a gente falou. Minha mãe faz insulina à noite. Tem perigo atrasar meia hora? Tem. Foi o que a gente falou. Tem muito perigo, porque se você atrasa meia hora, não faz o lanchinho dela, ela tem um risco de fazer hipoglicemia na madrugada. Então, Sim. aí isso a gente pode causar alguns problemas que nós já falamos da hipoglicemia na madrugada ali, que podem acontecer com muita frequência. E acontecem muito. Sim. O que a gente mais tem nesses problemas é que o paciente cai, queda de própria altura, causa fratura de fêmur, que é uma das principais complicações do idoso. E que é uma das maiores pacientes que fratura fêmur, aumenta, não lembro quantos por cento, a taxa de mortalidade, né? Sim, sim, sim. Então, agora acabou as perguntas. Se a gente quiser, o pessoal quiser. Agora você travou aqui para mim. Oi, oi. Doutora? Pessoal, só aguardar. Acho que a doutora caiu, mas vamos aguardar um pouco para ver se ela volta. Você está me ouvindo direitinho? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Tá bom. Ela acho que ela caiu mesmo. Se vocês quiserem mandar alguma dúvida que a gente puder saiu, que a gente puder ajudar, esclarecer alguma dúvida de vocês. Voltou. Gente, caiu aqui, não sei o que aconteceu. Foi só você que caiu. Foi esquisito, não sei o que aconteceu. Pode ter sido alguma variação na sua internet. Vamos abrir para perguntas aí. Quem tiver perguntas, podemos falar, conversar sobre as perguntas. Se tiver algum caso a mais, Matheus, para comentar também. Eu acho que a ideia era essa, passar essa informação para o pessoal mesmo. Sim, eu acho que vale muito a pena a gente conscientizar. É uma doença que, se a gente alinhar um tratamento, um estilo de vida, um ponto muito importante que a gente não falou, que vale para os dois diagnósticos, tanto para diabetes quanto para sarcopenia, incentivar a atividade física. O idoso precisa fazer atividade física, o idoso pode fazer física. A atividade física não é para você ter um corpo bonito. Doutor, eu tô velho, meu corpo não vai voltar se eu for para academia. Não. Qualidade de vida. Músculo hoje é questão de saúde, de longevidade. Então, assim, o paciente tem que fazer uma atividade física. Ajuda no controle da glicemia, até do colesterol, melhora a questão cardiovascular, e eu acho que é benéfico do paciente. Então, assim, alinhar eu tento o máximo não dar medicação, quantidade de medicação, eu tento alinhar mesmo qualidade de vida. Você tenta alinhar estratégias do nosso estilo de vida. Isso, o máximo que eu puder, assim, sabe? Eu gosto bem, eu acho que vale muito a pena. Eu tenho uma frase que eu falo muito no meu consultório, Matheus, que eu falo assim, gente, nós poupamos dinheiro para a nossa aposentadoria. Mas, na verdade, a gente tem que ter uma poupança muscular. Porque nada vai adiantar você ter dinheiro e não poder viajar. Não ter músculo para poder viajar, não ter músculo para poder executar tudo que você desejou na sua vida. Então, a poupança muscular é de extrema importância. Guardar músculo para poder envelhecer bem, guardar músculo para poder ter uma boa velhice. Uma velhice onde você seja funcional, que você faça suas atividades diárias, que você execute todos as suas tarefas domiciliares. Meu pai tem 81 anos. Nossa! Ele é lúcido, orientado e totalmente independente, porque a vida toda ele trabalhou na roça. Olha aí. Ele, com 81 anos, ele sobe morro, ele anda... Agora não, que eu tô brigando para também, assim, tá bem, mas vamos lá, né, querido? São 81 anos, vamos dar
uma segurada nisso aí. Então, assim, mas é questão disso. Teoricamente, é o trabalho dele, não ia para academia, mas assim, ele entra dentro do canavial com 81 anos e corta cana. Ele não toma um comprimido. Para não falar que ele não toma nada, eu passei um Celozoc para ele, que é um protetor cardíaco, e só. Não toma nada, não toma nada. E uns 6 meses para cá que tá reclamando de uma dorzinha no joelho. Olha aí. Então, assim, a questão de um paciente não é ir para academia. Um paciente que trabalhou, que se manteve ativo a vida toda, ele... meu pai sempre foi muito forte, assim, agora não, que já está com 81, não, você acaba perdendo um pouco da massa muscular. Mas, assim, o cardiovascular dele está melhor que o filho, que está com 30. Tá vendo aí que coisa boa? E isso, exemplo. Meu pai também tem 70 anos, ele ainda está na coordenação da empresa dele. Ele ainda está em direção da empresa lá todos os dias, mantendo o foco dele. É o que eu estou falando. A gente tem hoje grandes empresários, 60 a mais, dominando a Idade não é limitante mais. Não é. Passou desse tempo já. Então, a gente, hoje, o grande diferencial que nós queremos passar para vocês na live é essa. Você está idoso aí, não é o fim do mundo. Nós temos idosos hoje, idosos que estão casando de novo, tendo outros relacionamentos. Então, assim, gente... Lembrar do que a gente contou do seu Severino, que tem como a gente tratar o diabetes para tomar um comprimidinho, mudando o estilo de vida, sabe? Assim, que não é o fim do mundo. Vamos tratar, vamos procurar seu médico. Conta com a gente aí, se precisarem. A gente está sempre... Eu não sei quais seus dias, mas assim, a gente está sempre com a agenda flexível lá no Quali. Exato. Eu sou terças e sextas. Por enquanto, eu tô só na segunda por conta dessa loucura de transição, Rio, São Sim. Paulo. Mas aí eu já estou ajustando com as meninas, conforme a demanda, a gente vai vendo os outros dias. Exatamente. E sigam a gente na rede social. Gente, se precisar tirar dúvida com o Dr. Matheus, vai lá na rede social dele para perguntar, que ele vai também responder com você. E eu tô aqui, né? Todo mundo já sabe que eu tô aqui, converso com todo mundo, sou a faladeira. A minha ideia, acho que a gente é trazer essa educação de boa qualidade de todos os profissionais que trabalham no Quali Ipanema e tentar melhorar cada vez mais essa educação para todo mundo. Obrigada, Matheus. Nada, que isso. Desculpa, é minha primeira live, não tenho vergonha de falar, não sou desenrolado. Mas você se saiu super bem. Igual você, mas qualquer coisa pode mandar direct, pode perguntar que a gente tá, ou tenta ver com as meninas, e as meninas também as meninas lá da recepção, elas têm meu contato direto, elas sempre ficam ajustando o paciente. Tá bom? Precisar, eu estou à disposição. Desculpa a afobação, o jeito de falar, porque é minha primeira live, eu fiquei com um pouco de vergonha. Não, tá ótimo, foi excelente. Muito obrigada. Obrigado, gente. Tchau, Lu. Gente, aproveitando o gancho, queria desejar boas festas para todo mundo que está assistindo e para vocês dois. É verdade. Feliz Natal, feliz Ano Novo e tudo de melhor. E que ano que vem nós estejamos aqui prontos para mais lives. Exatamente. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todo mundo, viu? Tchau. Tchau, tchau. Beijo, boa noite, gente. Tchau, tchau, boa noite.